Muito bem, vamos começar então a nossa escola bíblica dominical de hoje. Hoje estaremos estudando a lição 13, né? A lição 13, que é Jacó subindo a Betel. Então, vamos estar assim, aprendendo um pouco mais sobre esse assunto importante, né? E vamos, acima de tudo, estar orando ao Senhor, né? Para que Deus possa falar conosco. Muito bem, vamos começar então a nossa escola bíblica dominical. Vou pedir que o Marcelo ore para nós, Marcelo, por favor. Sim. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais este dia. Te louvamos por ser ter sido fiel conosco, ó Pai. Abençoa esta aula. Abre, Senhor, nosso entendimento, nosso coração, para que possamos aprender um pouco mais de Ti. Abençoa, Senhor, o pastor que trará esta aula, Senhor. Fala conosco através dele. Abençoa, Senhor, aqueles que irão assistir agora, aqueles que irão assistir posteriormente. Cuida de nós, Senhor. Guarda-nos, Senhor, dessas doenças. Enfim, ó Pai, continua conosco, como o Senhor tem estado até aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então vamos cantar ao Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. E que o André vai estar cantando um cântico agora. Vamos cantar. Oi? Eu navegarei, né? Isso, pastor. Tá. Eu vou colocar na tela aqui, só um momento. Muito bem. Pode cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreender sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei. Amém.
Louvado seja o nosso Deus. Amém. Tá sem áudio, pastor. Sim, desculpa, perdão. Vamos estar aqui, então, participando, né, da leitura da palavra. Vou pedir que o Marcelo leia para nós Gênesis 35, do 1 ao 15, tá? Do Amém. 1 ao 15. Gênesis 35, deixa eu pôr aqui no chat. 5, do 1 ao 15. O Marcelo vai estar vendo para nós. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Só um minutinho. Vamos só um minutinho. Tudo bem, Marcelo vai ler para nós, Marcelo? Então pode ler o texto da palavra de Deus. Deixa eu colocar um texto maior aqui. Pode ler, tá bom? Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar, constituiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. E Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ele uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Amém. Obrigado, Marcelo. Né? É um texto importante, né? E o tema da lição de hoje fala Jacó, né, subindo a Betel. É um texto muito importante que fala quando Jacó, né, sobe para Betel e convoca o povo a abandonar os seus ídolos, né, os seus ídolos que assim eles estavam seguindo, né, e praticando. Eu vou colocar aqui na tela também o nosso slide da nossa aula, só um minutinho. Muito bem, vocês estão vendo aí na tela, né, o nosso tema, que é Gênesis, o livro dos começos, tá? O livro dos começos, que é o tema que nós estamos, assim, estudando, né? E hoje, como eu falei, lição 13, Jacó subindo a Betel, tá? Qual que é o alvo da nossa lição de hoje? Primeiro, saber, né, dar importância para a manutenção de uma vida de comunhão com Deus. Segundo, sentir, perceber que muitas famílias passam por adversidades e possuem membros que escolhem agir de maneira que desagrada a Deus.
Claro, né, toda família tem lá aqueles que não querem seguir ao Senhor, né, não querem realmente ser fiéis a Deus, né? E claro que toda família passa por grandes adversidades, né? E agir, esperar a providência de Deus e confiar que Ele proverá e dará vitória a si e a sua família, né? Muito bem. Vamos ver um pouco da introdução, tá? A introdução. Jacó estava aflito, versículo 30, né? Nós vimos aí do capítulo 34. Vou pedir que o Marcelo leia para nós, Marcelo, por favor. Versículo 30 do capítulo 34. Lê para nós, por favor. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: Vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos. Se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Muito bem. Jacó está vivendo um momento ali de aflição. Por quê? Porque o povo de Israel, naquela altura, naquele momento, era um povo pequeno. Era um povo que estava começando, né, iniciando a sua trajetória. Jacó ali com seus filhos, né, daqueles filhos surgiram 12 tribos, né, 12 tribos. José, que era o filho querido de Jacó, dele saiu 2 tribos, né? E assim, ele estava começando. Então, o povo de Israel era um povo pequeno, que vivia ali em Canaã, ao lado de povos que eram rivais. Eram povos que queriam, acima de tudo, destruir Israel, né? Não é muito diferente de hoje. Tá? Israel, hoje a nação israelita, grande parte, claro, está espalhada pelo mundo todo. Aqui no Brasil tem pessoas que são de origem israelita. Nos Estados Unidos é uma comunidade muito forte, né? E vários lugares na Europa e tudo mais. Mas lá em Israel, eles são persona não grata, porque as nações ao seu redor, muitas delas queriam mesmo destruir Israel, acabar com o povo de Israel, expulsar o povo dali. É um povo que não é bem-vindo ali, tá? Então, ou seja, Jacó estava aflito, né? Como o Marcelo leu aí. Qual o medo de Jacó? Olha, eu estou cercado de povos, né? E com certeza poderei ser destruído, né? Ele mostra aí a sua preocupação acima de tudo, né? Como o Marcelo assim leu, né? Ele diz para Simeão e Levi: vocês me puseram em grande apuro. Por quê? Porque Simeão e Levi fizeram algo, né, muito triste. Muito triste. O que aconteceu? Se você ler o capítulo 34, tá? 34, e na introdução da revista, quem tem o material, você vai ver lá que o autor coloca lá, que Diná, né, filha de uma das descendentes de Jacó, foi estuprada por um integrante de outro povo, né, por um jovem chamado Siquém, que não era da nação de Israel. Então ele abusou daquela moça e depois ele se apaixonou por aquela moça, querendo aquela moça como sua esposa, e propôs para Jacó e para os seus descendentes, seus filhos, que concedesse ela para ser sua esposa. Vamos ver lá, capítulo 34, versículo 1 e 2. Lê para mim, por favor, André, por favor. Ok, 34, 1 e 2. Lê até o versículo 4, tá? Do 34, do 1 até o versículo 4, para a gente entender um pouquinho essa história. De Gênesis, tá? Certo. Pode ler? Pode ler. Certa vez, Diná, a filha de Lia, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o Evereu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou-a. Mas o coração foi atraído por Diná, filha de Jacó,
E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai, Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Muito bem. Então você vê aí que Diná, filha de Lia com Jacó, sai para conhecer as mulheres. Claro que ela talvez foi ali para conhecer um pouco ali aquela região entre os cananeus, até que um dos líderes, chamado Siquém, Eveu, né, do povo Eveu, que era um povo cananeu, não era um povo israelita, a violenta, né? E depois ele teve um coração voltado para ela e pede, né? Foi para Amor, seu pai, que era o líder daquele povo, para que conseguisse aquela mulher para ser sua filha. Então, qual foi a proposta de Amor e de Siquém, né? Que eles concedessem Diná para israelita, para casar com um Eveu, um cananeu, tá? E depois a proposta era o seguinte, até perigosa para o povo de Israel, porque eles queriam que ficasse um povo só. A ideia era essa, né? Vamos ver um pouco sobre isso? Lê para mim, por favor, André, versículos 7 e 8, por favor. Do capítulo 34, né? Uhum. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Muito bem. Você vê que os filhos de Israel ficaram furiosos com o que aconteceu, né, fazendo mal para sua irmã. E depois, olha a proposta dos cananeus. Proposta perigosa. Versículo 9 e 10. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedade, né? Propriedade. Ou seja, eles queriam que fosse um povo só, que a nação de Israel estivesse ali e se unisse. Seria talvez um grande motivo para o extermínio da nação de Israel, porque ele ia se misturar com aquele povo, ia casar com as filhas dos cananeus, os cananeus iam casar com as filhas dos israelitas, ia ficar um povo só, e o plano de Deus para que a nação de Israel fosse a nação que iria abençoar as nações, porque esse é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus com Abraão e com Isaac e também com Jacó é que neles seriam benditas todas as nações da terra. Porque dele, daquele povo, sairia o Salvador, que é Jesus Cristo. Então nós vemos aí que o diabo estava trabalhando. Não vemos aqui escrito nesses textos, né, a palavra Satanás, alguma manifestação pessoal de Satanás, mas nas entrelinhas vemos que ele estava agindo. Que ele tinha o objetivo de enganar o povo, para que o povo realmente caísse nessa lábia e assim se desfizesse. Não teríamos mais aquele povo, né? O povo não haveria mais o povo de Israel, né? Então é algo muito perigoso, tá? O que fazer numa situação assim? O que fazer quando nossos filhos se apresentam tão desvirtuados, tão distantes do que idealizamos para eles, né? Então, ou seja, é uma preocupação muito grande nós realmente apresentarmos nossos filhos diante do Senhor para que eles possam ser uma bênção, né? Bem. O que fazer quando as manchas do pecado se instalam dentro de nossa casa? O que fazer quando não há segurança lá fora? Como sair de crises que prejudicam profundamente a nossa família? Boa pergunta, né? Estamos vivendo uma época de crise agora, né? Uma crise contínua. Vocês estão percebendo aí a questão
da pandemia, do desemprego e tudo mais. Então, ou seja, o que fazer quando não há segurança lá fora? Né? Então, o povo de Israel estava ali entre eles. Enquanto eles estavam ali entre o povo e a nação de Israel, havia segurança. Foi sair dali ou entrar em contato com os cananeus que vinha o perigo, né, para a nação de Israel. Então, nós vemos aí que houve essa questão, tá? Mas depois Simeão e Levi, né, eles fizeram uma atrocidade, porque, no caso, Jacó ficou muito preocupado, né? O versículo que eu pedi para o Marcelo ler, versículo 30, né, Marcelo? É isso aí, né? Então Jacó disse a Simeão e Levi: vocês me puseram num grande perigo. Por quê? Porque Simeão e Jacó e Levi foram até o povo heveu, né, concordando com o que eles proporam, de entregar a sua irmã para eles, mas chegando lá, e pediu para que eles se circuncidassem, porque era um povo que era incircunciso, todo israelita era circuncidado, logo quando nascia, né, no início da sua vida, ele era circuncidado, era uma marca da aliança de Deus com o povo. Eles exigem que o povo fizesse a mesma coisa. O povo concorda, então está tudo bem, mil maravilhas, mas eles vão lá e exterminam aquele povo, mata aquele povo. Né? Realmente mataram, né, todos os homens e tudo mais, vingando o que eles fizeram com a sua irmã Diná. É claro que Deus não aprovou isto, né? Deus não podemos entender, né? Quando se lê o Antigo Testamento, vê, puxa, o povo de Israel, o povo de Deus, foi lá e matou todo mundo, matou os homens, né? Escravizou todo mundo ali e tudo mais, o que é isso tal? Deus tinha os seus propósitos, acima de tudo. Claro, Deus queria um povo santo, mas não está dizendo aqui que Deus aprovou o que eles fizeram. Era só falar não, nós não vamos se misturar com vocês. Havia risco para a nação de Israel? Sim. Tanto é que Jacó fala, olha, vocês me colocaram num grande perigo. Vocês mataram esses homens, agora piorou a situação. Se já estava crítica a situação com eles, e eles abusaram de uma israelita, de uma filha minha. Imagina agora que vocês foram lá e mataram todo aquele povo. Os demais ficarão sabendo e, com certeza, irão querer fazer mal para com a nação de Israel. Né? Então, temos que entender isso, tá bom? Muito bem. Vamos para o ponto 1, tá? O ponto 1 da lição na página 67. Abra lá, tá? Aí já entramos no capítulo 35. Nós falamos um pouco na introdução do capítulo 34, foi quando acontece isso, né, de Diná ter sido violentada, né, por esse heveu, né, esse homem de Siquém, filho de Amor, líder lá entre os heveus, né, que depois queria tomá-la como sua esposa, e depois faz uma proposta para o povo, vimos um pouco disso. Agora vamos ver um pouco sobre a iniciativa de Deus. Capítulo 35 em diante mostra Deus, né, agindo, Deus falando com a nação de Israel. Né? Muito bem, então vamos ver capítulo 35, versículo 1. Lê para nós, Marcelo, por favor. Deus disse a Jacó: suba a Betel e se estabeleça lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Muito bem, né? O que Deus fala para Jacó? Suba para Betel, né? Casa de Deus, e faça um altar. Vamos lá para adorar ao Senhor, né? E assim e tudo mais. Muito bem. Versículo 2. Então Deus chama e Deus convida o povo para a adoração. O versículo 2, lê para nós, Marcelo. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Muito bem, né? Tá vendo? O povo de Israel, por mais que era o povo escolhido por Deus, né? O povo da promessa, o povo que dele sairia, né, a bênção, queria salvar as nações, queria abençoar as nações. Mesmo assim, entre o povo de Israel, havia pessoas que adoravam
a deuses estranhos. Então Jacó vê a iniciativa de Deus. Deus fala, Jacó, suba a Betel, né? Suba para o local chamado Casa de Deus. Vai lá. E adore a mim. Edifica um altar lá em Betel. E depois Jacó, nós vemos aqui, Jacó era um homem de atitudes. Era um homem comprometido com o Senhor. Ele fala o seguinte, ele fala para a sua casa, para os seus parentes, para os seus filhos e a todos que estavam com ele. Livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Joguem fora tudo isso, né? Descarte. Renuncie essa idolatria. Purifique-se e troquem de roupa. Era comum eles fazerem isso com sinal de purificação. Tá? Se consagre a Deus. Deus é que está falando conosco. Deus quer o melhor para cada um de nós. Então se consagre ao Senhor. Né? Então nós vemos aí a iniciativa de Deus. Né? O autor coloca aqui na revista. Deus Pai tomou a iniciativa em direção a Noé. Nós vemos aí que o autor aqui cita vários textos, tá? Importantes, né? Que mostram aí que Deus teve a iniciativa quando falou com os grandes homens de Deus. Então, com Noé, com Abraão, né? Com Gideão, com Samuel, com Davi e tantos outros, né? Deus é o Deus de iniciativa. Deus é o Deus que age. Não é o Deus que está com seus olhos fechados, suas mãos, seus braços cruzados, não. Ele está trabalhando, ele tem iniciativa. Né? Na nossa salvação, ele nos chamou. Ele nos chamou. Não é eu que quis ser salvo. Ele me chamou, eu ouvi a sua voz e eu aceitei como meu salvador. Né? O ponto 2 que o autor coloca aí, vemos aí, Jesus também tomou iniciativa em direção a muitas pessoas. Né? Jesus, quando curou pessoas, né, quando ele ressuscitou a Lázaro, né, ele partiu o pão ali com as pessoas, ele vai até aquela mulher samaritana, né, e pede água e mantém um diálogo com aquela mulher. Né, então, ou seja, ele teve a iniciativa. E ele foi fiel até a morte, ele se entregou por nós. Né, então, ele teve essa iniciativa, né, de realmente seguir o Senhor. Né. Que segurança saber que mesmo que os problemas nos surpreendam, Deus já tomou a iniciativa para estar conosco e nos dar a saída. Jacó não sabia o que fazer. E mesmo antes de orar, Deus já estava limpando da crise. Deus já estava agindo, né, na crise. Né, nessa crise que estava passando, ele estava ali juntamente com os seus filhos, né, falando, o que vocês fizeram? Vocês mataram os heveus. Agora eles vão querer atacar a nossa nação. Nós somos pequenos, nós não somos numerosos ainda. A promessa é que nós seremos numerosos, mas somos um povo pequeno. Então eles vão massacrar, vão passar por cima da gente, né? Porque ele sabia disso, desse perigo que havia, tá? Muito bem, continuando o ponto 2 da nossa lição, tá? Buscar a presença de Deus. Gênesis 35, versículo 1, Deus fala para Jacó, né, o texto que o Marcelo leu. Deus disse a Jacó, suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que apareceu quando você fugia de seu irmão Esaú. Então Deus relembra, né, fala com Jacó, olha, lembra que você fugiu de Esaú? Eu estive com você. Né? Então, lá em Betel, quem teve aquela visão, lembra da escada, né, onde os anjos subiam, desciam, né? E Deus falou grandemente ao seu coração, Deus falou que ele seria numeroso, né? Numeroso. Então, ou seja, ele foi convidado a buscar a presença de Deus para a sua vida. Né? Vamos ler um pouco esse ponto? Você pode ler, Marcelo, por favor? O ponto na revista, na página 67, por favor. Betel quer dizer casa de Deus, e recebeu esse nome do próprio Jacó numa experiência anterior. Jacó entendeu novamente que precisava renovar sua espiritualidade na presença de Deus. Ali se cumpriu na vida de Jacó o mesmo que se cumpre na vida do crente que coloca a ansiedade diante do trono da graça. Jacó deveria levantar ali um altar,
o que efetivamente fez. Altar, na Bíblia, é símbolo de rendição completa, é o sacrifício integral do crente. O regresso de Jacó a Betel marca um fim e um começo, hora de partir. Um ponto de transição, quando a promessa foi ratificada. Ali em Betel, Jacó, além de renovar a sua aliança com o Senhor, sepultou Débora, a velha criada de Rebeca, porque também é na presença do Senhor que nos consolamos de nosso choro. Jacó pôde dizer que não somente conheceu Betel, casa de Deus, mas também o Deus de Betel. Muito bem, até aí, né? Ou seja, o que quer dizer Betel? Casa de Deus, né? Nome bonito, né? Betel, Belém quer dizer casa do pão, né? E a palavra El, né? No finalzinho, né? Bet-El, quer dizer Betel, né? Casa de Deus. Bet quer dizer casa em hebraico. El é uma abreviatura de Elohim. Elohim é o termo usado no hebraico para Deus, equivalente ao nosso termo, né? É Deus, que nós usamos, ou God em inglês, assim vai. Tá? Então, ou seja, Deus fala com Jacó poderosamente nesse local. Capítulo 28, tá? Do 10 até o 22, depois você pode ler com calma, é aquela narrativa que nós lemos semana passada, quando Jacó teve aquele sonho daquela escada, né, onde os anjos, né, subiam. E Deus falou ali com Jacó. Né? Versículo 13 do capítulo 28 diz assim: ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Né? Então, ou seja, olha que maravilha, né? Pessoal, que promessa maravilhosa que Deus faz para Jacó. Né? Darei a você essa terra. Darei aos seus descendentes essa terra. A sua semente será numerosa, né? Incalculável. Né? Ou seja, vocês habitarão em vários lugares. Depois ele promete: em ti todos os povos da terra serão abençoados por meio de vocês e da sua descendência. Olha a incumbência, olha a promessa que Deus faz para Jacó. Ele seria uma bênção. Assim Deus quer para nós também. Nós temos que entender isso. Claro que nós não vamos ter a mesma experiência que Jacó teve. Não adianta eu querer fazer uma campanha, a campanha de Jacó. Jacó teve um momento com Deus, você tem o seu momento com Deus. Deus fala com você de diversas maneiras, né? Através de um cântico, através de um texto bíblico, através de um irmão. Né? Deus fala ao seu coração. E aqui Deus fala, né, que seria que eles iriam abençoar toda a terra, que Deus iria usar aquele povo. Que Deus iria usar a Jacó e os seus descendentes. Que eles seriam uma bênção para as pessoas. Que maravilha, né? Você ter essa certeza e essa convicção. Versículo 15 do capítulo 28, Deus fala para Jacó, ou melhor dizendo, para Israel, que depois Deus mudou o nome dele para Israel. Quando versículo 15, estou com você, cuidarei de você. Aonde quer que vá, eu o trarei de volta para essa terra. Não deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Ou seja, Deus fez grandes promessas a Israel. Né? Israel viveu mais de 2000 anos sem dominar aquela região toda lá de Israel. E no século passado, 1947, foi devolvida a terra para Israel. Né? Então, ou seja, Deus cumpriu. Deus tem cumprido as suas promessas. Deus tem cuidado do povo de Israel. Assim como Deus tem cuidado de nós, que somos Israel espiritual. Tá? Então, ou seja, é importante nós buscarmos a presença de Deus para as nossas vidas. Você tem experiência com o Deus da casa ou somente com a casa, o Deus da casa de Deus ou somente com a casa de Deus?
Olha que pergunta interessante, né? Você tem experiência com Deus da casa ou somente busca a casa de Deus? É o que está acontecendo hoje, né? Nos nossos dias. As pessoas idolatram muitas vezes um local. Olha, pastor, aquele local lá é onde Deus manifesta o seu poder. Então eu preciso ir para lá, né? Mas Deus está em todo lugar. Jesus falou para aquela mulher samaritana, vocês conhecem muito bem essa passagem, quando ele fala para ela que, quando ela fez uma pergunta, Senhor, em qual monte nós devemos adorar? Porque os samaritanos adoravam a Deus e sacrificavam. Até hoje os samaritanos sacrificam no mesmo monte lá, o Monte Gerizim, lá já na Cisjordânia, né? Esse monte lá antigo, onde os patriarcas sacrificaram, os samaritanos, melhor dizendo, tem aquele monte como sagrado até hoje. Então a mulher samaritana tinha esse monte Gerizim como sagrado, o local de adoração e de estar sacrificando ali ao Senhor. Os judeus já criam no monte lá, em Moriá, lá em Jerusalém. Eles tinham aquele monte como realmente local inspirado por Deus, né? Um local que Deus mandou construir o templo. Então fica aquela dúvida da mulher samaritana com Cristo. Ela fala assim, Senhor, nossos pais dizem que nós devemos adorar nesse monte. Os judeus falam que é lá em Jerusalém. Qual o local correto? E o que Cristo falou para ela? Vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, ou seja, a casa de Deus somos nós. Somos morada do Senhor. Onde Deus habita. Onde Deus age. Né? E nós, assim, temos que estar nos consagrando cada vez mais. Nós cantamos um hino que o André cantou, que diz, Espírito, Espírito, que desce como fogo. Né? Vem controlar meu viver, vem agir na minha vida, e o Espírito Santo é aquele que age. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Temos que ter essa consciência, tá? O ponto 3 da lição, precisamos consagrar nossa vida a Deus, né? Consagrar, né? Esse é o terceiro ponto da nossa revista, na página 68, tá? Qual foi a convocação lá no capítulo de número 35, versículo 2. Vou pedir que o André leia para nós, André, por favor. Gênesis 35, versículo 2. 25, 2, pastor? 35, 2. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vós, purifiquem-se e troquem de roupa. Muito bem. Né? Então o que ele fala? Livre-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Né? Então, ou seja, Deus nos chama para que possamos nos purificar e possamos cada vez mais crescer, né, em santificação ao Senhor. Por quê? Porque entre o povo ali havia pessoas que estavam acreditando em outros deuses, né, servindo a outros deuses. Né? Então Jacó entendeu que a renovação da aliança com Deus devia ser precedida pela purificação dele e de sua família. Então ele viu ali que a minha família seja realmente uma bênção. Né? Idolatria de tomado o ambiente doméstico. Vamos ver Josué 24, 23? Vamos ver esse texto. Né? Josué 24, vamos ler o 18 primeiro, tá? Vamos ler o versículo 18. Tá? Vou pedir que o Marcelo lê para nós Josué 24, 18. Lê para nós, Marcelo, por favor. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Não, perdão, Josué 24, 18. 24, 18. Josué?
Josué 24:18. Ah, sim, tá certo, tá certo. Perdão. Eu confundi com aquele texto que ele fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Perdão, tá? Muito bem. Então ele fala, nós serviremos ao Senhor porque Ele é o nosso Nosso Deus. Deus. Tá? Ele é o nosso Deus. Então Josué convoca o povo, tempos depois, bem depois de Jacó, aí a nação de Israel tinha crescido, a nação de Israel tinha se multiplicado, a nação de Israel estava cativa lá no Egito, Moisés tira o povo do Egito, isso foi tempo depois de Jacó, Jacó já tinha morrido, caminha em direção à terra prometida, né? E quando Josué conquista, né, e está ali junto com o povo, ele convoca o povo para que o povo abandonasse os ídolos. Né? Lê o versículo 20, Marcelo, por favor. 20. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. Muito bem, né? Se abandonar o Senhor, grave será a consequência. A Bíblia alertou aí. Josué alertou. Nós temos que entender, meus irmãos, que nós temos que, acima de tudo, servir e obedecer a sua palavra. Não colocar ídolos no lugar de Deus. Porque a consequência é grave. É um pecado abandonarmos o Senhor para servir a outros deuses ou a outras coisas que não é o Senhor. Deus tem que ser o principal em nossa vida e em nosso coração. Né? Então, Josué chama o povo à consagração. Né? Muito bem. A purificação, confissão, abandono do pecado vem antes da prestação do nosso serviço ao Senhor. Né? Então, aí tem alguns textos aí de Davi, quando Davi pecou, né? E ele se arrependeu do seu pecado, do que ele tinha feito. Então, não adianta nada eu querer adorar a Deus, eu cantar, pregar, servir, se a minha vida há pecados não confessados. Né? Há pecados que devem ser abandonados. Eu devo dizer não para esse mundo, para as coisas que esse mundo oferece. Lembra que eu falei para vocês, no início da aula de hoje, né, que Siquém e Amor, Siquém que aproveita de Diná, filha de Jacó, eles fazem uma proposta tentadora para com a nação de Israel. Dá-me a sua filha, Jacó. Né? Eu quero casar com Diná, que ela seja minha esposa. E vocês vão ter tudo aqui, ó, do bom e do melhor. Vamos ser um povo só. Promessa tentadora. Tentando tirar o foco de servir ao Senhor. Né? Então, que nós possamos entender que é importante estarmos confessando os nossos pecados e nos purificando ao Senhor. Tá? Muito bem. Quanto aos filhos de Jacó, é impressionante ver a misericórdia de Deus transformando-os em pessoas abençoadas. Levi, por exemplo, tornou-se o pai de todos os sacerdotes em Israel. Interessante, né? Que Deus, apesar do pecado do povo, Deus foi fiel para com a nação de Israel e os abençoou, né? Poderosamente. Amém? Muito bem. O ponto 4 não tem slide aí, mas o ponto 4 é esperar a providência de Deus. Versículo 5. Vou pedir que o Marcelo lê para nós, Marcelo. Gênesis 35, versículo 5. Lê para nós. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Olha só, né? Quando eles partiram, o terror de Deus, o terror caiu de maneira sobre as cidades. Ou seja, o povo ao redor de Israel era muito mais numeroso. Se o povo resolvesse, olha, vamos atacar Israel, né? Vamos atacar a Israel, que assim nós teremos aí grande resultado. Vamos acabar com esse povo. Mas Deus fez ao contrário. Deus fez com que os povos à sua volta, né, temessem, respeitassem a nação de Israel, não tocassem na nação de Israel. Porque Deus chamou, nós temos que entender isso. A lição que nós tiramos nesse texto, é assim como Deus chamou Abraão, assim como Deus chamou a Isaac e chamou a Jacó,
Deus tinha planos na vida dele. Deus há de efetuar. O que eles têm que fazer, e nós temos que fazer, é descansar nas mãos de Deus. Se nós temos uma promessa que Deus há de agir em nosso favor, é importante nós descansarmos nas promessas de Deus. Descansando no poder de Deus. Não querer fazer da nossa maneira. Né? Simeão e Levi foram lá matar os heveus, à sua maneira. Mas Deus tinha plano de proteger a nação de Israel, não deixaria jamais que eles viessem a ser exterminados. Então é importante isso, esperar a providência de Deus. Né? Eu sei que muitas vezes o tempo, né, orado, muitas vezes você tem um motivo de oração que você tem orado, buscado a Deus constantemente, e parece que Deus não responde, o tempo vai passando, os anos vão passando, e você não vê aquela causa tendo uma solução. Saiba que Deus não está com seus olhos fechados. Deus tem o melhor para cada um de nós. Muitas vezes não é como nós pensamos ou nós imaginamos, mas Deus tem o melhor para a nossa vida, né, para cada um de nós. Amém? Vamos então ver um pouco da conclusão, né? Nós estamos chegando já no final da nossa aula. Né? Após a ratificação da aliança entre Deus e Jacó, ele se sentiu muito abençoado. Os perigos passaram e a sua confiança em Deus aumentou sobremaneira. Claro que os problemas de Jacó continuaram, como veremos na próxima lição. Mas à medida em que caminhava, ia conhecendo mais a Deus e fortalecendo-se no seu poder. Desde o versículo 9 até o versículo 15, Deus renova suas promessas de Jacó e confirma o seu novo nome de príncipe em vez de suplantador. Lembra quando eu falei para vocês, né? Que Jacó, o nome dele queria dizer suplantador ou enganador, porque ele fez vários pecados, errou grandemente. Mas Deus mudou o seu nome para Israel como príncipe. Agora ele é um príncipe, regente da nação, né, de Israel. Aquele que está à frente, né, e da qual Deus iria usar para abençoar, né, as nações, a multidão. Então nós vemos aí a mão de Deus operando mais e mais. Amém? Muito bem. Estamos chegando aí no nosso fim da nossa aula. Tá? Nós possamos, né, cada vez mais crescer no Senhor, né, e nos consagrarmos a Deus, assim como Jacó, ou melhor dizendo, Israel, né, que seu nome foi transformado, ele sobe para lá e teve ousadia, porque fala para o povo, jogue fora, livre-se dos ídolos, daquilo que impede a nossa caminhada, porque nós vamos realmente se firmar com o Senhor, com Deus de Israel. Que você possa realmente, na sua caminhada cristã, né, ter uma entrega total a Deus, né, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador da nossa vida. Né, que Deus, sim, nos abençoe poderosamente na tarde de hoje. Espero que essa lição foi importante para vocês. Né? Eu não sei se os presentes aqui têm alguma pergunta, alguma coisa assim. Tudo tranquilo, Marcelo? André? Tudo tranquilo, pastor. Então tá, joia. Tá? Semana que vem vamos estudar a lição 14, que é os altares de Jacó. Tá? Jacó, realmente, aí, na prática da adoração ao nosso Deus. Tá bom? Pastor, só lembrando, né, uma passagem aí do comecinho da aula, que um simples casamento ia pôr por fim uma geração inteira, né? Já pensou? Né? Diná, filha de Jacó, né? Foi abusada, né, por uma pessoa de outro povo, fez um mal contra a nação de Israel. Né? Eu até entendo, em certa parte, a fúria de Simeão e Levi, mas veio uma proposta. Vamos dar minha sua filha para o meu filho, fique aqui, e vamos ser o mesmo povo, vamos ficar todo mundo aqui em paz, vamos conquistar, plantar. Né? A tentação, né? É do homem querer dar jeito nas coisas de Deus. Então, um simples casamento, né, ia levar à destruição. Ia levar o povo de Israel
a falhar no seu propósito. É claro que Deus com certeza iria impedir, né? Que Deus tinha propósito com a nação. Mas é importante isso, as pequenas coisas, né, podem nos levar longe de Deus, a consequências graves em nossas vidas. Amém? Amém. Tranquilo? Tranquilo. Vamos cantar mais um cântico. Antes de nós cantarmos, temos algumas pessoas conosco. A Tuti, né, está aqui conosco. Temos 3 pessoas hoje na aula, né? E o Jack. Jack está conosco também lá de São José do Rio Preto, né, Marcelo? Está acompanhando a nossa aula, né? Isso. Meu cunhado. Estamos indo longe. Obrigado, Jack. Deus abençoe sua vida, né? Que você possa estar bem aí, se recuperando cada vez mais. Que Deus fale grandemente ao seu coração, dia após dia. Obrigado pela sua participação aqui das nossas aulas, dos nossos cultos. Tem sido importante, tá bom? Vamos cantar mais um cântico de louvor a Deus, tá? Eu vou colocar aqui para vocês. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Só um minutinho. Todos conhecem esse cântico, né? Todos conhecem muito bem, tá? Então vamos estar cantando agora e louvando ao Senhor, tá bom? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Vou pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Vou pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, nele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Pai, louvado seja o Senhor. Amém? Vamos ter alguns avisos importantes. Não esqueça que terça-feira, nosso culto de oração às 20 horas, aqui nesse mesmo canal, nós estaremos aqui juntos, louvando e adorando ao Senhor. Então você possa participar com alegria, avise a outros, né, que teremos nosso culto, transmita esse culto, tanto o nosso culto quanto a nossa aula para outras pessoas, né, via WhatsApp. Hoje é tão fácil fazer essa comunicação, né? É bom ter você conosco aqui sempre participando, tá bom? Não esqueça, tá bom? E, como falei, nosso culto presencial, domingo às 10 horas da manhã. Eu não estarei, porque eu estarei pregando lá na Associação Betel. Eles me convidaram, o pastor Francisco me convidou a levar a palavra lá para aquelas pessoas, lá na Betel, tá? Mas o grupo nosso estará na igreja, o André, o Cido, o Marcelo, os demais. Quem trará a mensagem vai ser o Cido, tá? Estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração, tá bom? E por falar em Cido, ele conseguiu emprego, né? Para quem não sabe, nós estivemos orando por ele, que está desempregado,
e ele conseguiu emprego, começar a trabalhar essa semana, se eu não me engano, lá na PACA, né? Então, houve uma oportunidade, ele está trabalhando, então que Deus abençoe a vida dele mais e mais, né? No Senhor. Amém. Bom, a irmã Júlia já está em casa, né, André? Tá bem? Que Deus abençoe a vida da irmã Júlia, todos os seus familiares, todos os nossos idosos, que Deus proteja eles e cuide deles cada vez mais, tá bom? E oramos pelo pastor Douglas, que está internado, né, no estado um pouco delicado, devido à Covid. Que Deus abençoe a vida dele, né, mais e mais. Que ele possa vencer essa dificuldade, tá bom? Algum outro motivo de oração para fazermos? Não há? Só esses mesmos, pastor. Então tá bom. Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Você pode orar para nós, André, depois estarei orando também ao Senhor. Oremos. Senhor amado Deus, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos por este momento, ó Pai, de aprendizado da sua palavra, que esse estudo, Senhor Deus, possa ter adentrado as nossas mentes, os nossos corações, Senhor Deus, nos deixando mais fortes, Senhor Deus, mais conhecedores dos seus ensinamentos, para que nós possamos, ó Deus, aprender com suas escrituras, Senhor Deus, a vencer, Senhor Deus, todos os desafios, dificuldades pelo qual passamos, Senhor Deus, sempre focando única e exclusivamente no Senhor, ó Deus. Amém. Não em homens, não em nossos corações, mas focando, Senhor Deus, em Ti, que sabemos que de Ti, ó Deus, vem o verdadeiro refrigério, Amém. De Ti, ó Pai, vem a verdadeira esperança, Amém. Só em Ti, ó Pai, nós encontraremos consolo. Amém. Porque todos os homens, ó Deus, falham, todos os homens pecam, e só o Senhor pode dar, Senhor Deus, a verdadeira direção para as nossas vidas. Verdade. E esse estudo que foi direcionado pelo Senhor possa transformar vidas das pessoas que vão estar assistindo, Senhor Deus, essa aula posteriormente, das que assistiram conosco agora ao vivo, pois a sua palavra é viva e eficaz, Senhor Deus, e transformadora. Amém. É com esse pensamento, Senhor Deus, e crendo assim, que nós oramos em nome de seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por esse momento que nós aqui participamos juntos. Obrigado pelo dia de hoje, que foi um dia abençoado. Amém. Um dia nós podemos, ó Pai, crescer no conhecimento do Senhor. Cuida, ó Pai, do teu povo, da tua igreja. Ó Pai, fortalece a nossa fé, a nossa comunhão. Enfim, ó Pai, que a tua igreja possa ser forte em meio a tantas dificuldades e pandemia, que a tua igreja possa crescer e ser uma bênção. Uma bênção, com Deus, que nós possamos realmente olhar para Cristo, né, para o Senhor. Enfim, Pai, obrigado por esse exemplo que nós tivemos de Jacó, que foi um homem determinado e que chamou o povo à santificação, à purificação. Possamos ser puros e santos, retos em tudo que viemos fazer. Amém. Olhando para Cristo, ó Pai, procurando seguir e obedecer os seus mandamentos, que são fundamentais para a nossa vida. Enfim, Pai, abençoa essa semana que se inicia, abençoa o pastor Douglas, nós temos orado por ele. Senhor, entre em providência com o teu servo, lá onde ele está, no hospital, que ele possa se recuperar, ó Deus, e voltar para casa. Obrigado pela irmã Júlia, que já está em casa, abençoa ela, Deus, sua saúde também. Amém. Fortalece o Pai cada vez mais. E eu oro, Senhor Deus, pela mãe da Edna, que vai fazer uma cirurgia, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, que tudo corra bem. Deus, se for sua vontade que ela venha fazer a cirurgia, que só possa cumprir. Se não, Pai, com certeza o Senhor tem o melhor para ela, Pai. Entendi. Enfim, Pai, esteja com o nosso Brasil, que passa meses difíceis, o nosso mundo, Deus, os missionários estão no campo, a Índia, que não é o país que nós estamos aí orando, que o Senhor possa abençoar e salvar o povo indiano. Enfim, Pai, esteja conosco, nos dê graça e força, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus que nos abençoe. Vou encerrando aqui a nossa transmissão. Boa noite, Lina. Fica com Deus. Boa semana, Lina. Deus abençoe sua vida aí, tá bom? Tá com Deus. Que Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Obrigado pela aula. Jack. Amém. Jack, estamos à disposição aí, né? Deus abençoe todos vocês, tá bom? Nos vemos terça-feira, às 20 horas, no mesmo horário, tá bom? De sempre. Amém. Até lá. Boa semana. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Fica com Deus. Fica com Deus.